Olá pessoal, eu me chamo Monique Beatriz, tenho 34 anos, sou moradora do município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E eu tô fazendo esse vídeo para poder ajudar, porque eu passei por isso e a primeira coisa que eu fiz foi procurar na internet relatos, né? Eu realizei o meu sonho de ser mãe e eu fiz o meu pré-natal pela consulta particular com a doutora obstetra. Eu não quis fazer pelo SUS porque eu me sentia muito insegura, mas não tinha dinheiro para custear um parto particular numa clínica particular. E aí a minha insegurança bateu porque a saúde aqui no município onde eu moro, Duque de Caxias, é muito ruim. As maternidades que eu tenho não são referências para mim. Eu tinha muito medo. E como eu tenho febre reumática, eu tenho apenas um prolapso na mitral, não é uma coisa séria, mas como eu tenho febre reumática, eu fiquei com muito medo do pós-parto, né? Do parto, do que poderia acontecer. E eu precisava de uma maternidade que tivesse uma UTI tanto para mim quanto para o meu bebê, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E aí eu comecei a pesquisar na internet e eu achei a maternidade. E assim, se a gente vem aqui pra falar mal, então a gente também tem que vir aqui pra falar bem, né? Pra falar bons relatos e até mesmo pra poder ajudar as mamães aí, principalmente de primeira viagem, como eu, a um local que seja seguro. E eu vou dar o meu relato, a minha experiência sobre a maternidade Maria Amélia, no centro do Rio de Janeiro. Ela pertence ao município do Rio de Janeiro, não é o município que eu moro, mas eu fui muito bem atendida. Eu não tenho o que reclamar, embora muitos falem, né, outras pessoas que estavam no mesmo quarto que eu, que já tiveram filhos quando ela foi inaugurada há, se eu não me engano, 8 ou 10 anos atrás, falaram que ela era muito melhor, que hoje ela não tá boa, mas ainda assim eu achei que foi muito boa. Foi a clínica, a maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda de Buarque, uma coisa assim. Eu nunca gravo, só sei que é Maria Amélia. Ela fica ali como se fosse uma extensão do Hospital Souza Aguiar, bem no central do Brasil mesmo, bem ali, bem facinho de achar, bem tranquila. E assim, a minha bolsa estourou 5 horas da tarde, eu tava dormindo numa quarta-feira, dia 27 de abril. E eu tava de 37 semanas e 2 dias, segundo as ultrassons que eu fiz, as ultrassom, e também a minha última menstruação, né? E eu com 34 semanas, eu perdi boa parte do meu tampão, boa parte ou todo ele, né? Eu perdi o tampão e o meu bebê deu o sinal de querer nascer. E aí a médica entrou com medicações, repouso, para tentar segurar ele ao máximo possível. E aí quando eu completei 37 semanas, né? Eu já estava sentindo bastante contrações, eu tive contração de treinamento bem cedo, eu tive uma gestação bem complicada, eu tive descolamento de placenta, eu tive alergias, eu tive, assim, bastante repouso, o meu biotipo é bem pequeno, eu coloquei uma barriga relativamente grande para o meu tamanho. Nas ultrassons, eles sempre davam 1 semana, 2 semanas além da idade gestacional dele, então a gente estava com bastante medo, né? E aí eu tive essa questão de com 34 semanas e eu fiquei mais sim insegura ainda. E aí quando foi 37 semanas e 2, era uma quarta-feira, dia 27 de abril, eu estava dormindo e quando eu acordei o meu sofá molhado, minha calcinha molhada, né? E não é aquela água de cinema não, entendeu? Que escorre pelas pernas, pelo menos comigo não foi assim. Foi uma água que me deu até dúvida. Aí eu corri pro banheiro pra fazer xixi e eu senti que tava saindo uma água além do xixi. Você sente que é uma coisa diferente, né? Até porque não desce pelo mesmo canal. Mas é uma coisa muito, pra mim, não foi uma coisa gritante. E aí saiu um respinguinho de sangue, né? Que eu vou tentar até botar a foto aqui, que eu tirei foto, né? Daquela coisinha assim, aí eu corri, fiz videochamada para minhas cunhadas, para minha sogra, para minha mãe, e aquele medo todo, eu não sabia se era a hora, e eu não tava sentindo dor, não tava. O que anteriormente, dias atrás, eu estava sentindo dores, contrações, uma dor absurda nas costas, uma vontade de fazer cocô absurda. Mas nesse dia eu não estava com dor, eu passei um dia bem, não sentia dor nenhuma, e aí eu fiquei com muito medo.
Aí, não, vamos, é bom ir, é bom ir, é bom ir, é bom ir, vai pra maternidade. E eu falei, pô, eu não vou pra maternidade que tem perto aqui da minha casa, porque ali não tem UTI, CTI, nada disso, e eles podem querer me prender ali, e eu não quero ter aqui, porque eu não me sinto segura no meu município. Eu quero ir, eu cismei com essa maternidade, e que ela é humanizada. E aí eu fui, aí tá, beleza, 5 horas da tarde, tomei meu banho, né, tentei fazer a minha higiene, fui assistir, porque foi o dia de estreia do filme na Netflix, né, que todo mundo queria ver o filme Picante, a parte 2 e tal, assisti o filme, e o pessoal fazendo videochamada comigo, preocupada, a madrinha do Guilherme, que é minha irmã de coração, ela é tudo pra mim, e aí tá bom, meu sogro que ia me levar, aí a gente esperou acabar a novela das 9, né, que meu sogro assiste, meu esposo assiste, e aí eles vieram, aí fomos, eu já levei a bolsa, levei tudo e tal, e super tranquila, e minha mãe foi junto, minha sogra, meu esposo e todo mundo ansioso, meio que nervoso e tal, e eu tava tranquila, de boa, de verdade eu tava de boa, não tava sentindo dor. Aí chegamos lá na clínica, lá na maternidade, e aí por volta de umas 11 horas a médica me examinou e eu estava com 1 centímetro de dilatação. A bolsa realmente tinha rompido. E aí eu fiquei nervosa, fiquei muito nervosa. Quando ela falou 1 centímetro de dilatação, eu fiquei muito nervosa, porque eu tava com medo de ter tido bolsa rota, que é quando o bebê tem fissura na bolsa, né, e leva dias perdendo líquido, porque eu tinha perdido 1 semana antes uma quantidade de líquido, e eu fui na maternidade perto da minha casa, e a médica falou que era inflamação. Me enfiou um negócio dentro de mim, que chegou a sangrar, sangrou pra caramba, eu fiquei bem doída, né, e me mandou pra casa falando que era inflamação, e eu sentia que não era inflamação, eu não tomei o medicamento que ela me passou, eu fiz contato com a minha obstetra, ela falou pra eu ficar tranquila e tal, porque eu tive, e nesse sentido, foi a única coisa que eu não tive na gestação, foi infecção urinária, que normalmente toda grávida tem. Eu tive até pedra nos rins, infecção no rim, mas infecção urinária eu não tive, né? E aí no finalzinho, na reta final da gestação, com 36 semanas e 5 dias, a médica me fala que eu tive inflamação da emergência, tá? E aí eu comecei a ficar nervosa por conta desse episódio, e a médica falou pra eu ficar tranquila. Nossa, assim, a equipe maravilhosa, sabe? Muito atenciosas, a equipe do acolhimento, as enfermeiras obstetras, as enfermeiras de apoio, as médicas. Olha só, mãe, você tá com 1 centímetro de dilatação e seu bebê vai nascer a qualquer momento, né? Vamos ver como é que vai ser o seu corpo, como o seu corpo vai reagir. Aí elas me perguntaram se eu queria mesmo o parto normal. Eu falei que sim, que era o meu desejo, ter parto normal, o mais humanizado possível. Eu queria passar pelo processo mais natural possível do meu corpo, né? Ela viu as ultrassom e tal, os exames cardíacos que eu fiz, estava tudo tranquilo, tudo de boa. E aí me acolheram. Mãe, vamos te internar. E lá é uma coisa de boa que meu esposo pode ficar comigo, sabe? Eu acho que assim, mãe é muito importante, sogra, cunhada, tias, irmãos, todo mundo é muito importante, mas nesse momento eu acho que o pai é muito importante. Porque é quem convive com você 24 horas, é quem acompanhou essa gestação 24 horas e é o pai do seu filho que também desejou aquele momento com você. Então eu achei muito bacana isso, porque meu esposo pôde ficar comigo a todo tempo. E aí, nesse dia, tava lotado. Já tinha 6 grávidas aguardando o quarto para poder subir, para poder ser internada, para começar o trabalho todo. E aí, eles não me recusaram. Mesmo tendo essa fila, eles não recusaram. Eles não tiveram isso de, vai pra casa e espera chegar tanto dilatação, as contrações. Eu não tava com contração, eu não tava sentindo dor, sabe? E eles me acolheram naquele momento. Eu não sei se foi Deus que botou as mãos, né? E falou, não, você vai ficar, porque eu tava muito nervosa, mãe de primeira viagem. E tá bom. E aí eu fiquei num quartozinho que tem embaixo uma salazinha de acolhimento para medicação. Eles me botaram lá, deitadinha com meu esposo. E eu passei a noite ali e toda hora a enfermeira vinha e eles verificam a pressão toda hora e verificam a temperatura e examina e tudo mais. Aí quando amanheceu o dia,
vieram fazer o toque e eu estava com 4 centímetros de dilatação, por volta de umas 8 e pouca da manhã. E já tinham arrumado vaga para mim lá em cima, né? Só que aí resolveram me levar diretamente pro centro cirúrgico, lá pra cima. Porque como eu já, aí com 4 centímetros já comecei a sentir dor, né? Já tava gritando nas gritarias, tá, não sei o quê, porque você fala que vai ser forte, mas nessa hora a dor é insuportável. E eu tentei trabalhar minha mente de que não ia doer, e dói sim, dói pra caçamba, e dói muito. E com 4, aí fizeram os exames, aí me botaram no soro pra hidratar e tudo mais. E aí eu subi pra lá pra cima. Aí me botaram numa sala de parto, pra eu tomar banho, pra eu poder ir pro banho, porque o banho quente nas costas ajuda muito a relaxar, alivia muito as contrações. Na região da lombar, a água quentinha ajuda bastante. E aí eu tomei o banho, só que, tipo, a clínica, gente, a maternidade tava muito lotada, muito lotada. Eu não tinha condições de 4 centímetros de dilatação eu ficar ocupando uma sala de cirurgia, uma sala de parto. E aí depois de eu tomar um longo banho, a enfermeira conversando e pedindo pra eu falar da gestação, do quanto eu sonhava com meu filho, todo um trabalho, sabe, todo um carinho, todas as enfermeiras que me atenderam, todos os médicos que me atenderam naquele local. Eu não tenho que questionar de nenhum dos profissionais que me atenderam, tá? E todo um trabalho, e aí depois do banho, aí vieram conversar comigo, mãe, tem como você ceder a sala, porque eu tenho outras mães que realmente, assim, já estão no 10 de dilatação, e a gente precisa, tudo bem. Aí me colocaram numa cadeira, lá em cima mesmo, no centro cirúrgico, na ala cirúrgica, e aí arrumaram pra mim uma maca, né, um leito pra eu ficar de observação até eu poder chegar nos 10 de dilatação. E a gente acha naquele momento horrível, né? Eu já tava, olha, cada vez que vinha a contração e ia dilatando, eu já ia chegando a Jesus, pedindo a Jesus. E veio alimentação, veio para mim, pro meu esposo, e eu chamava os médicos e eles vinham com toda a paciência, calma, mãe, é assim mesmo, é a dor, vamos esperar, calma, e todos com muita atenção, né, que naquele momento eu tava xingando da enfermeira ao auxiliar de serviços gerais, eu já tava pedindo Deus para me levar, né, e eu não sabia o que tava por vir ainda. E aí, quando foi por volta de umas 5 horas da tarde, eu cheguei no 10 de dilatação. Por volta das 5. Sozinha, sem medicamento nenhum, somente soro. Alimentação, porque eles não botam você de dieta. Você pode comer, você pode beber. Eu tive, por volta de umas 3 horas da tarde, uma diarreia muito forte, que eu agradeço muito a Deus, porque eu tinha muito medo de evacuar durante o parto. E assim, foi uma limpeza, eu mesmo com dilatação, meu esposo me segurando ali, né, porque eu tinha medo de sentar e a criança nascer. E ele me segurando e eu tive, assim, uma limpeza de organismo maravilhosa. E depois eu mesma não conseguia comer mais nada, porque é café da manhã, de jejum, entre o café da manhã e o almoço vem um lanche, tem o almoço, a comida é maravilhosa, as nutricionistas vêm te perguntar o que você gosta de comer, sabe, se você gosta de certo legume, se você gosta de certo tempero, o que você gosta de comer, o que você não gosta, se você tem alergia, todos os dias vem nutricionista perguntar pra você se a comida está boa, é impressionante. E pra mim e pro meu acompanhante, né, almoço, lanche da tarde, janta e o lanche da noite. E assim, vem biscoito, vem geleia, vem pão, vem café com leite, vem vitamina, sabe? Uma alimentação muito boa e uma comida deliciosa, uma comida temperadinha, não é aquela comida de água com sal horrível que a pessoa tá com raiva, não, sabe? Os cozinheiros tem muito amor pela comida. E eu não conseguia mais comer mais nada, só beber água. E aí, quando foi por volta de 5 horas, eu entrei na dilatação, nos 10, aí me levaram para a sala de parto. E aí eu já estava exausta, eu estava muito cansada, eu já não tinha mais força para chorar de dor, e a contração estava já espaços muito curtos e as contrações muito longas, né? A dor, o período de dor estava muito longa e o espaço entre uma e outra
muito curto. E aí eu pedi, pelo amor de Deus, me dá analgesia, me dá algum remédio pra dor, porque eu não tô aguentando mais. Eu já chorava, eu gritava mesmo, porque assim, depois eu morri de vergonha pelo escândalo que eu fiz, mas na hora, gente, da dor, era inevitável na hora da contração eu não gritar. E eu nervosa, eu xingo muito, né? Infelizmente é a realidade, eu tento me controlar, mas eu não consigo. E aí eu me deram a analgesia, eu esqueço o nome da medicação nas costas, né? E aí eu relaxei. Nossa, eu não sentia mais contração. Por mais que eu sentisse o meu útero contrair, eu não sentia dor. Foi muito bom por um lado, mas muito ruim pelo outro. Eu tomei a medicação por volta de umas 6 horas da tarde. E aí eu tava nas nuvens, eu estava assim, zen. Só que aí precisava vir a parte da força para expelir a criança. E nesse lado, a anestesia me atrapalhou muito, porque eu não conseguia sentir que eu estava fazendo força. Eu fazia força sem sentir. Então isso quebrou o impacto do parto, sabe? É um conselho que eu dou, é porque eu não quero ter outro filho, mas se for desígnio de Deus e acontecer eu ter, eu não vou tomar. Eu quero parto normal e eu não vou tomar analgesia antes do parto, porque quebra muito a força, sabe? Eu achei que eu saí daquela adrenalina de querer parir, da dor de tira. E aí eu precisava fazer força e eu não sentia força. E a dor da força dos ossos, né, como dizem, abrir, né, aquela sensação do osso tá abrindo, a sua perna tá abrindo, isso a anestesia não tira. Ela só tira a dor da contração, que é a dor uterina. Mas a dor do parto, do seu corpo sentindo a dor, isso você sente a cada contração. E força, e eu não tinha forças, eu não conseguia ter forças para poder colocar meu filho para fora. E aí eu comecei a entrar em desespero. Meu esposo o tempo todo do meu lado. Nós não filmamos o parto, porque infelizmente teve uma médica que não deixou por conta da imagem dela. Ela não se sentiu segura. Eu entendo, tudo bem, é o direito dela. O parto era meu, mas quem estava ali era um profissional se dispondo a fazer para mim. E era muita dor. E meu esposo, a médica falava assim, mãe, eu já tô vendo a cabeça. Quando a cabeça vem, você para de fazer a dor, mas eu não conseguia. E eu já estava pedindo Jesus Cristo para me levar. Senhor, me leva. Eu cheguei a um ponto de chegar e falar que eu não queria mais parir, que eu queria ir para casa com meu filho dentro da barriga, porque eu não queria mais parir, porque eu não tinha mais força. Eu não aguentava mais. Olha, uma coisa assim absurda. E eu deitada na cama, né? Inclinada, e colocar o ferro para eu botar os pés para cima e ficar na posição do frango assado. E aquilo para mim foi pior. Eu não conseguia por causa do meu tamanho. Eu acho que não encaixava na cama, na maca. E aquela coisa, e os médicos, a médica e os dois residentes, né, que estavam para aprender, com muita paciência, segurava na minha mão. E mãe, calma, mãe, eu acredito em você. E eu falava pra médica que eu não acreditava em mim. Porque é uma dor assim que seja. Gente, não tem. Eu nunca senti uma dor na vida que eu pudesse descrever o que é a dor do parto. Realmente é algo assim divino. Que Deus sabe de todas as coisas, é perfeito. Mas é uma dor louca, é uma dor frenética, é uma dor enlouquecedora, sabe? Não tem assim o que explicar. Não tem como falar pra vocês, só quando vocês chegarem lá. Pra vocês saberem, até porque cada corpo é um corpo, né? Eu vi durante o dia mulheres entrarem e só dar um grito e a criança nascer. Eu não. Eu, infelizmente, fiquei por um tempo aproximado de 2 horas após as 10 de dilatação e após a analgesia, na verdade, para poder ter o meu filho. E quando a médica viu que na posição tradicional eu não ia conseguir, eu não tinha forças suficientes para expelir, ela arrumou o banquinho que tem, né, e me botou sentada. E aí meu esposo veio para trás, me abraçou, e o banquinho eu conseguia segurar embaixo, né, e puxar. Então eu fazia força,
realmente como se eu estivesse fazendo cocô, porque é a força que o médico pede. Mãe, não concentra na sua vagina, concentra como se você fosse fazer cocô. E respira e vai, e solta, mas não respira fundo, porque quanto mais fundo você respira, mais a criança sobe realmente. Prende a respiração e vai, e faz toda a força que você puder. E aí, depois que ela me botou no banco, por menos de 10 minutos, eu consegui ter meu filho, tá? E aí é muito engraçado, porque ela falava assim pra mim, depois que sair a cabeça, mãe, eu consigo te ajudar. E aí eu consegui botar a cabeça do meu filho pra fora, e o restante eu não tinha força pra colocar, porque é mentira. E o ombro, gente, e o ombro que não passa, né? E aí eu gritava com ela, você mentiu pra mim! E a cabeça do meu filho pra fora, e eu não conseguia fazer força, e eu discutindo com a médica, porque eu não conseguia força pra passar o ombro. Passar o ombro é muito pior. Putz grilo, olha... Jesus amado, quando passou a cabeça doeu, mas quando passou o ombro, gente, doeu 30 vezes mais. Mas também depois que passa o ombro, escorrega. E aí, ele nasceu dia 28 de abril, numa quinta-feira, de carnaval fora de época, né? Semana de carnaval fora de época. Com sambódromo, tipo, a metros de distância da maternidade. Tanto que no desfile das campeões a gente via... dava pra ouvir, né, do lado de fora da maternidade, dava pra ouvir nos corredores o desfile das campeãs e tal. E às 8h26 da noite, o meu Guilherme nasceu. O meu amor, o meu esperado, porque ele foi muito esperado. Meu esposo e eu tentamos por 3 anos. A medicina dizia pra gente que a gente só tinha 1% de chance de ter o nosso menino, nosso filho ou a nossa menina, a gente não sabia, porque nós tínhamos um problema. Nós tivemos medicamento, tomamos medicamentos e nada. E pra gente ele é um milagre. Então, 28 de abril, às 8h26, o meu filho nasceu na clínica Maria Amélia, na maternidade Maria Amélia, no centro do Rio de Janeiro, pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A prefeitura não tá me pagando nada, não tá fazendo nada, mas eu tô fazendo isso aqui de coração para que as próximas mães possam se sentir também seguras num local que tenha qualidade, depois da saúde pública está tão ruim, né, no nosso país. E o meu milagre nasceu. E ele não nasceu chorando, ele nasceu calado. E aí botaram ele no meu peito. E ele não chorava, e eu fiquei muito nervosa. Por que ele não tá chorando? Por que ele não tá chorando? E ele tava bem. Ele só é uma criança muito tranquila, ele tá ali dormindo agora. E o meu esposo chorava horrores nas minhas costas, e eu não conseguia chorar, porque o meu corpo relaxou. Eu tinha medo até dele cair, né? Eu pedia pra segurar, e eu queria contar os dedos da mão dele, os dedos do pé, ao mesmo tempo que ele não chorava, aquele misto todo, e eu não conseguia chorar. Eu não sou chorona, mas eu não conseguia chorar. E o meu esposo chorando, e ele ali nos meus braços, e nos braços do meu esposo, nós dois abraçados com ele. As médicas esperaram o cordão umbilical parar de pulsar para cortar, porque isso é muito importante para a criança, tá? Isso faz uma diferença enorme na saúde da criança. E esperaram ali aqueles aproximadamente 3 minutos, que é o recomendado. E ele no meu colo, ele quietinho, com os olhinhos abertos, espertinho, assim, olhando. É aquela troca de olhar ali que é perfeito, é maravilhoso. Eu tinha medo de não conseguir colocar ele pra fora, pra esse mundo. Eu tinha medo de morrer no parto. Eu sempre tive muito medo disso. Eu conversei muito com as pessoas à minha volta antes de eu ir, porque eu tinha esse medo de eu não resistir. Mas eu tava naquele momento ali agradecendo a Deus mentalmente, e eu não conseguia chorar, mas eu estava realizada. E aí cortaram o umbigo e levaram ele porque a criança fica o tempo inteiro do nosso lado, ele não vai para outro lugar. A médica, a pediatra vem e limpa ele ali, tem o bercinho, né, do lado da cama, e limpa e cuida dele. E ele não chorava, e aí me encaminharam pra cama, me tiraram do banquinho, me encaminharam pra cama pra poder tirar a placenta, né, e tudo mais. E aí elas tiraram a placenta, elas mostram a placenta toda inteirinha, que mãe, a placenta tá inteirinha, não ficou nada.
E eu precisei levar ponto, porque ele me lacerou, não foram eles que deram corte nada. Ele mesmo me lacerou, eu precisei levar 3 pontos na parte interna e 2 pontos na parte externa. E aí o meu filho ficou comigo desde o momento que nasceu. E depois nós fomos pro quarto, na madrugada, e fomos super assistidos. Ele nasceu com icterícia, nasceu amarelinho. E os médicos já fizeram exames, eles fazem os exames todos, eles medem a glicose, verificam a glicose da criança toda hora. E é uma assistência, assim, maravilhosa. E vem fonoaudiólogo, vem pediatra, todos os dias tem consulta. E aí, como ele teve icterícia, era pra eu ter tido alta no domingo, pela manhã. Só que aí ele precisou ir pra fototerapia. E assim, é uma coisa que a maioria das crianças nascem, né? É uma coisa simples, não é uma coisa alarmante, mas que precisa ser cuidado, porque senão se torna sério, né? Mas é um procedimento praticamente que bobo, mas eles não deixaram. Ele não estava tão amarelo, mas eles não deixaram ele vir para casa. Não, mãe, a gente vai subir com ele e tudo mais. E aí eu tive alta e ele não. Só que quando eu fui lá para cima com ele, pra UI, né, unidade intensiva, e vi a médica colocando ele na incubadorazinha, só de fraldinha, e botando aqueles negocinhos de escutar coração, dedinho dele, e ele com óculosinho, porque ele fica só de óculosinho, né, e peladinho, pra poder o máximo possível da luz azulzinha pegar na pele dele. Eu não aguentei, eu desmoronei, porque a sensação que eu tinha... Um minutinho, vou pausar e volto, porque ele tá acordando. Voltei. Então, naquele minuto que eu vi aquela cena na incubadora, a sensação que eu tinha que meu filho tava doente, eu não aguentei, eu desmoronei. E eu tive reação após o parto por conta de uma dor de cabeça absurda. E por conta da anestesia que eu tomei na coluna, né? Porque eu já fui pro quarto e eu mesmo trocava, pós-parto eu trocava, eu andava, eu não fiz nenhum tipo de resguardo pós-parto, porque eu sou muito elétrica, meu esposo é um pouco desajeitado, eu precisava trocar ele e tudo mais. E aí eu comecei a ter uma dor de cabeça. E aí essa dor de cabeça piorou absurdamente. Quando eu tive aquela descarga de adrenalina, eu chorava compulsivamente, eu não conseguia parar de chorar. A médica falando, calma, mãe, é um procedimento, calma, mas aquilo pra mim, ver o meu filho naquela coisa, assim, não foi legal, não foi bacana, e eu acabei até mesmo rompendo os meus pontos. Isso era na parte da manhã, do domingo, e aí nós tivemos alta do hospital. Aí eu precisei ser internada de novo, depois de ter alta, por conta da dor de cabeça, porque foi uma coisa que eu não conseguia mais. Acabei ficando de cama, meu esposo ficou com ele o tempo inteiro, porque pai e mãe pode ficar com a criança na UI, acompanhando o tempo inteiro a criança, dormir, tem uma cama, uma maca, mas aquelas cadeirazinhas que se estica, né, tipo espreguiçadeira, pro pai e a mãe ficar. E aí meu esposo ficou com ele o tempo inteiro, porque eu não me sentia segura de deixar ele sozinho, embora eu não tivesse nenhum perigo. Profissionais super competentes e carinhosos com eles. Eu precisei ficar de novo, e aí minha cunhada estava de acompanhante comigo, e eu tive que ficar, e eu às vezes pude subir do quarto para ir amamentar ele, porque eu precisava ficar com a reta, né, por conta da dor de cabeça. E o que eu não sabia é que eu sou alérgica à ocitocina. E quando eles me deram a anestesia, eles me deram também ocitocina para ajudar, né, no parto. E eu não sabia que eu era alérgica. Eu fui descobrir isso agora com meu bebê, depois de um mês. Que eu precisei espirrar ocitocina no nariz algumas vezes. E aí começou a alergia, a dor de cabeça, aquela coisa toda. E assim, ele foi muito bem assistido na UI. Os profissionais, assim, toda a equipe com muito carinho.
A enfermeira obstétrica Fernanda, muito atenciosa também, foi uma das que mais marcou pra mim, o carinho, a atenção que ela teve comigo, com meu bebê. E foi assim, não tenho o que reclamar, sabe? Do momento em que eu fui internada ao momento que eu tive alta, o meu bebê precisava fazer uma ultrassom. Eu já saí de lá marcado, com a ultrassom marcada. Foi feito o exame do pezinho, foi feito todos os testes que a criança precisa fazer. Ele já saiu com a BCG, ele já saiu com a outra vacina que eu nunca lembro o nome, gente, é impressionante. São 2 principais que ele precisa sair e ainda saiu com uma outra que é de vitamina. Foram 3 vacinas que ele tomou na maternidade. E já saiu com teste de pezinho, eu peguei 30 dias depois. Ele saiu com os exames de língua, de ouvido, de olhinho, de reflexo, de tudo. Sai com tudo. Eles vêm fazer todos os testes com a criança dentro das 48 horas que a gente fica, no mínimo, de internação, né, após o parto. São 48 horas após o parto, no mínimo. E esse é o meu depoimento que eu tenho para dar para vocês. Lá também tem a questão de um posto do Detran para fazer a certidão de nascimento, identidade, CPF da criança. Então, meu filho saiu todo documentado da maternidade. Então, é o que eu tenho para dar para vocês de relato, sabe? Eu não filmei o procedimento porque eu não sou muito dessas coisas, eu sou nova com esse negócio de filmagem e tal, e eu acho também que é muito invasivo eu botar o meu momento de parto na internet. Tem gente que coloca, eu assisti vários, foi bem bacana pra mim assistir, mas eu não me senti à vontade de colocar. Meu esposo, ele não é muito fã de filmagem, e eu com dor não tinha condições de me filmar, porque eu realmente senti muita dor. E fica aqui pra vocês, tá? A minha experiência nessa maternidade foi muito boa. Eu vou tentar marcar aqui no vídeo, na descrição do vídeo, pra vocês, a maternidade. E é isso aí, tá? Parto normal, super bacana. Não, eu durante a coisa me arrependi, queria cesárea, mas não me arrependo. O parto normal, eu pude cuidar do meu filho o tempo inteiro. Eu pude cuidar do meu menininho o tempo inteirinho. E parabéns para a clínica, parabéns para os profissionais, parabéns para todos que me atenderam. E primeiramente agradecer a Deus por ter posto esses profissionais no momento mais feliz da minha vida, que foi realizar o sonho de ter o meu Guilherme, que desde menininha eu falava que eu queria ter um menino e se chamaria Guilherme, e é o meu menino. Vou dar uma pausa aqui pra levar vocês no bercinho dele ali, pra vocês verem o meu anjinho dormindo, tá bom? Então assim, curte aí o vídeo, compartilha, dá um likezinho, se inscreve no canal, que aqui o canal é pro crescimento do meu bebê, pra vocês acompanharem, pra eu registrar os momentos, tá bom? E obrigada pela atenção de vocês. Vou mostrar meu bebezinho Guilherme. E esse aqui é o meu Guilherminho, que hoje tá com 77 dias hoje de nascido. Olha isso, com mais de 5 quilos, graças a Deus. Meu gordinho resmungão, ele acorda assim, resmungão mesmo, mas é um docinho de criança, dorme bem à noite. Graças a Deus, é um anjinho na minha vida. E obrigada a vocês que compartilharam, obrigada a vocês que assistiram, e fique com Deus. Beijão.